Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para darmos continuidade às nossas aulas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante aqui no estudo da gramática, que diz respeito aos pronomes relativos, pronome relativo, tá bom? Mas antes de falarmos do pronome relativo, do conceito de pronome relativo, vamos lembrar rapidinho o que é o pronome, gente. Pronome é uma daquelas 10 classes de palavras que você aprende no decorrer do seu ensino fundamental. Lembra que eu falei para vocês que existem 10 classes de palavras, tá? No estudo da morfologia, cada uma tem o seu conceito, sua função. E o pronome é uma dessas 10 classes, ok? Qual é o objetivo? Qual é o conceito de pronome? Pronome é a palavra que acompanha ou substitui um nome, ou seja, acompanha ou substitui um substantivo dentro da frase. Ok, gente? Aí existem as classificações dos pronomes. Vocês já aprenderam o que é o pronome pessoal. Existe o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso oblíquo. Você viu que os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função ali de sujeito dentro da oração. Os do caso oblíquo, eles vão exercer a função de complemento. Existem os pronomes possessivos, demonstrativos, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o pronome relativo. Ok, gente? O que é o pronome relativo? Pronome relativo é a palavra responsável por estabelecer uma coesão entre orações, tá bom? Vai ser uma oração principal, lembra, já falamos sobre ela, que é a base de uma oração, e uma oração subordinada. Mas agora é uma outra oração subordinada que nós vamos aprender na próxima aula. Oração subordinada adjetiva. Já encerramos o estudo das substantivas, agora nós vamos aprender as adjetivas, tá bom? Então, o pronome relativo é a palavra responsável por estabelecer uma coesão entre orações, sintetizar, no caso um período, sintetizar. Como é que eu vou fazer essa síntese? Como eu vou sintetizar? Evitando uma repetição desnecessária, porque o pronome relativo, ele vai retomar um termo da oração antecedente, substituindo, para evitar que haja uma repetição, tornando assim a frase mais coesa, ok, gente? Então, o pronome relativo é aquele que, ao introduzir uma oração subordinada adjetiva, que nós vamos estudar mais lá na frente, tá bom? Eles retomam um nome imediatamente anterior e introduzem esse nome dentro da oração adjetiva. Por exemplo, se eu digo assim para vocês, que os alunos que acompanham as aulas online, que os alunos que acompanham as aulas online passarão no vestibular, notem que nós temos que acompanham as aulas online como sendo uma oração adjetiva, ok? Essa oração vai caracterizar alunos, que é um termo da oração principal. Eu poderia ter dito assim, os alunos que são inteligentes passarão no vestibular, os alunos estudiosos passarão no vestibular, os alunos esforçados, dedicados passarão no vestibular, mas eu disse que são os alunos que acompanham as aulas online. Tudo bem? Essa oração é uma oração adjetiva porque ela caracteriza o nome da oração principal. Não se preocupem, nós vamos aprender mais sobre elas, tá bom? E quem estabelece o elo entre a oração adjetiva e o nome é o quê? Pronome relativo. Veja, assim, os alunos que acompanham as aulas online passarão no vestibular. Quem acompanha as aulas online? Os alunos. Esse que retoma o termo alunos e o substitui dentro da oração adjetiva. Essa é a funcionalidade de todo pronome relativo. Tudo bem, gente? Então, olha só, vamos ver quais são os pronomes relativos? Vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo do uso do pronome relativo, tá? Tenho duas orações, 2 períodos simples. Resolvi esperar meu filho não viera jantar. Percebam, gente, que eu tenho 2 períodos simples. Ao unir as duas orações, formar um único período, um período composto, eu posso ter essa construção aqui. Resolvi esperar meu filho que não viera jantar. Ao invés de repetir 2 vezes a expressão meu filho, eu utilizei um pronome, nesse caso o pronome que retoma a expressão meu filho. Então, tornou a sentença mais coesa,
sintetizada, evitando repetição. Resolvi esperar meu filho, que não viera jantar. Quem não veio jantar? Meu filho. Então, assim fica um pouquinho mais claro de entender a função dos pronomes relativos. Aí, vamos ver aqui a seguir os pronomes relativos, né? Quem são esses pronomes? Aí, nós temos os variáveis e os invariáveis, gente. Os variáveis e os invariáveis, ok? Aí, variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Os invariáveis são que, quem, onde e aonde. Vamos ver as funções deles? O pronome que, ele pode retomar tanto coisa, nome de pessoa ou de coisa, tá bom? Pode ser utilizado tanto para fazer referência a pessoa ou a coisa, ok? Então, gente, dependendo do termo que ele retomar, ele pode exercer as seguintes funções sintáticas. A primeira é de sujeito. Prestem atenção aqui. Vovó Joana, que é mãe do meu pai, também ficou em casa. Vó Joana também ficou em casa. Vó Joana era a mãe do meu pai, ok? Gente, o termo que é substituído pelo pronome que é vovó Joana. Aí, vamos ver aqui qual é a função desse termo? Que é mãe do meu pai. Quem é a mãe do meu pai, gente? A vovó Joana. Então, a vovó Joana exerce a função de sujeito. Já que o pronome que retoma a vovó Joana, logo ele vai exercer a função sintática de vovó Joana, que é sujeito. Então, ele pode exercer função sintática de sujeito. Também pode exercer a função sintática de objeto direto, lembrando que objeto direto é o termo que complementa o verbo transitivo direto, então é complemento verbal. Presta atenção aqui no primeiro exemplo. Eu senti um medo que jamais confessei a ninguém. Você percebe que o pronome que está retomando a palavra medo, ok? Eu senti o medo. Quem sente, sente algo. Olha só, então aqui eu tenho o verbo transitivo direto e medo é objeto direto. Jamais confessei o medo a ninguém. Termo substituído pelo pronome relativo é medo. Se medo é objeto direto, logo, ao substituir medo, o pronome relativo que também vai exercer a função sintática de objeto direto. Pode também exercer a função sintática, gente, de objeto indireto. Presta atenção. Lembrando que o objeto indireto é o complemento verbal do verbo transitivo indireto. É aquele que pede complemento com preposição. O documentário sobre os imigrantes a que assisti foi muito emocionante. Gente, o que eu assisti? Foi o documentário. Quem assiste, assiste a algo. Meu ozinho aqui todo torto. Quem assiste, assiste a algo, porque o verbo assistir, no sentido de ver, é verbo transitivo indireto. Então, pede complemento com auxílio da preposição. Quem é que complementa esse verbo transitivo? Aqui é o documentário. Perceba que nessa sentença, a preposição, ela não vem para frente do documentário, ela vem para frente do pronome. Por isso que ficou aqui. Assistir, a que assistir, tá bom? Então, o documentário sobre os imigrantes foi muito emocionante. Eu assisti ao documentário. Ao documentário é o termo substituído pelo pronome relativo que. Então, esse termo aqui, ele tem a função de verbo, de complemento verbal, ou seja, objeto direto, tá? Tem a função de objeto direto. Logo, o meu pronome que, ele vai exercer a função sintática de objeto direto também. Gente, uma observação aqui, tá? Os pronomes relativos, o qual, os quais, a qual, os quais são usados também como referência a pessoa ou coisas e desempenham as mesmas funções sintáticas do pronome que, tá bom? Então, se você estiver fazendo lá sua redação, produzindo seu texto,
Aí você quer retomar um termo, mas você já utilizou bastante o pronome relativo que, você pode substituir por esses pronomes aqui também, sem problema nenhum, ok? Continuando a nossa aula. Então, vamos lá continuar. Galera, enquanto o pronome relativo que, ele pode retomar coisa, substituir nome de coisa ou pessoa, o quem, gente, ele só vai poder se referir a pessoas, tá bom? Ele não vai fazer referência a coisa. Então, o pronome quem refere-se à pessoa e é sempre precedido de preposição. Ele exerce algumas funções sintáticas, entre elas a de objeto indireto também. Vamos aqui ver o exemplo, ó. As crianças com quem eu disputava sempre não estavam presentes. Você percebe que quem está retomando crianças, tá? Crianças é pessoa. Então, aqui não tem problema nenhum utilizar o quem. Então, só pode retomar pessoas. Eu disputava sempre não estavam presentes. Olha só. As crianças não estavam presentes. Eu disputava sempre com as crianças. O termo substituído pelo pronome relativo quem é as crianças, tá bom? Então, olha só. Eu disputava sempre. Quem disputa algo com alguém. Então, verbo transitivo indireto pede objeto indireto. Quem é o objeto indireto aqui? As crianças, ok? Se o pronome quem retoma crianças, então logo ele vai exercer a função sintática de objeto indireto. Ok, gente? Muito bem. Também pode exercer a função sintática de complemento nominal. Aí, vou lembrar que o complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome dentro da oração. Também é um termo que deve vir sempre preposicionado. Olha só. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor a quem sempre faço referência. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor. Sempre faço referência a Jorge Amado, marido de Zélia Gattai. Olha só, gente. Percebam aqui que o termo referência é um nome, ok? E quem faz referência a algo. Então, eu preciso de um complemento nominal. Quem exerce a função de complemento nominal é esse termo que está sublinhado aqui. Se o meu pronome relativo quem retoma esse termo, logo ele vai ter a mesma função sintática. Então, ele também será complemento nominal, ok? Gente, se é complemento nominal, assim como objeto indireto, também vai pedir preposição. Mas perceba que a preposição, quando eu venho aqui para o meu período composto, ela não vem para antes do termo, tá? Do termo substituído. E sim para antes do meu pronome. Então, fica assim. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor a quem sempre faço referência. Quem faz referência a alguém. Então, por isso que o pronome quem sempre é preposicionado, porque ele tem a função sintática ou de objeto indireto ou de complemento nominal, e ambos são termos preposicionados. Agora, nós vamos ver a função do pronome onde, tá bom, gente? O pronome onde, ele é um pronome relativo empregado na indicação de lugar, lugar físico, ok? Então, eu uso onde para expressar um lugar, ok? Exercendo a função sintática de adjunto adverbial, tá bom? Lembra que na sintaxe, quem expressa lugar, circunstância de lugar, vai ser o adjunto adverbial. Portanto, a função sintática desse pronome relativo onde, ok? Já que ele vai se referir a lugar físico, é de adjunto adverbial de lugar. Aí, vamos ver aqui os exemplos. O lugar onde papai e eu ficamos era uma espécie de camarote. O lugar era uma espécie de camarote. Papai e eu ficamos nesse camarote. Então, nós ficamos nesse lugar. Termo substituído pelo pronome onde. Então, olha só. O lugar onde. Então, exercendo aqui função de adjunto adverbial de lugar.
Então, eu sempre vou utilizar o onde, gente, para expressar lugar. Agora, prestem atenção. Aonde também é pronome relativo e significa lugar também, só que lugar a que, diferente de lugar em que se está. Onde? Lugar físico, ok? Então, em que? O lugar em que se está. Aonde, eu tenho o pronome relativo onde, mais a preposição a. Aí, ele vai ser relativo a lugar a que se está. O pronome relativo cujo estabelece uma relação de posse e exerce geralmente a função de adjunto adverbial, tá? A gente já pulou aqui os pronomes. Já tô no cujo. Gente, uma observação sobre cujo. Não é cujo a, cujo o. Aqui eu já tenho, gente, o ozinho e o azinho no final da palavra, o artigo. Ops. Já tem o artigo aqui, tá bom? Então, quando você for usar cujo, é cujo ou cuja, cujos ou cujas. Lembra que ele é variável. Então, o pronome cujo estabelece uma relação de posse. Sempre vai estabelecer uma relação de posse e exerce geralmente a função de adjunto adnominal. Aí, vou lembrar a vocês que o adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha o núcleo, tá bom? Um substantivo, especificando, explicando, detalhando, ok, gente? Olha só. Então, cujo sempre vai estabelecer a ideia de posse. O filme, cuja história agradou ao público, era de suspense. O filme era de suspense. A história do filme agradou ao público. Termo substituído pelo pronome relativo cujo é do filme. Então, olha só. A história do filme. Do filme indica uma ideia de posse. A posse, a história, a posse da história é do filme. Então, aqui eu utilizei cujo, tá bom? Para estabelecer essa ideia de posse. Ok, gente? Lembrando que cujo sempre vai estabelecer, vai retomar um termo, estabelecendo ideia de posse. E é um pronome variável, tá bom? Então, olha, o filme cuja história, não é cuja a história. Não preciso colocar o artigo antes da palavrinha aqui, tá bom? Porque já vem lá no pronome. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje. Pronomes relativos, né? Como vocês puderam ver, só para reforçar, é aquele pronome que retoma um termo antecedente. Ele vai substituir esse termo para evitar uma repetição ali no seu texto, para deixar o texto mais coeso, não é? E ele vai exercer uma função sintática, vai ser a função que o termo que ele substitui exerce. Então, a dica que eu dou para vocês, não só para esse assunto aqui, mas para os outros assuntos, como as orações subordinadas que nós já começamos a estudar, é que vocês busquem aulas, videoaulas que relembrem a vocês os termos da oração. São aquele assunto que você aprendeu lá no 7º ano, 8º ano, que é um assunto crucial aqui, para que você entenda, né? É uma base. Então, que você lembre o que é um sujeito, o que é um objeto direto, objeto indireto, para poder não ter dificuldade aqui no estudo do pronome relativo e das orações. Em nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas, são aquelas que têm valor de adjetivo e exercem a função sintática de adjunto adnominal. Então, é bom que vocês lembrem, né, o que é um adjetivo, o que é um adjunto adnominal, para não ter dificuldade aqui no assunto, tá bom, gente? Vocês podem acompanhar essa aula de hoje lá no livro de vocês, no caderno, no módulo 2, tem lá o assunto pronome relativo, na página 47. Então, eu peço que vocês leiam um pouquinho, eu vou mandar os slides também, os slides que eu fiz, que vocês deem uma lida, que vocês resolvam as atividades, tá bom? Da página 47, 48, página 47 e 48, tá bom, gente? Aí, durante as nossas lives, nós vamos tirar as dúvidas, caso haja dúvidas, né? Vamos fazer essas correções. Então, é isso, galerinha. Espero que tenham compreendido. Até a próxima. Estou ansiosa para encontrá-los novamente, presencialmente. Por enquanto, estamos por aqui, né? Qualquer dúvida, é só chamar. Tchau!